E aí, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a série Os 13 Porquês, que teve a sua temporada final agora, estreando semana retrasada. E eu vou falar um pouco sobre a minha relação com a série, sobre o que eu achei de tudo isso e tentar dar uma opinião sobre a série como um todo. A série é baseada num livro chamado Os 13 Porquês, que conta a história da Hannah Baker, na primeira temporada, que é uma menina que cometeu suicídio, mas antes de cometer suicídio ela fez 13 fitas explicando os motivos que realmente fizeram ela chegar naquela decisão. A primeira temporada estreou em 2017 na Netflix e foi um sucesso estrondoso, assim. Foi um sucesso de crítica, foi um sucesso de público. Um mês depois da estreia, depois de tantas polêmicas que foram em voltas, ela já foi confirmada pra segunda temporada, que aí começou a seguir um roteiro original mesmo, que já não tinha mais livros, não existe continuação do livro, é só um livro, o livro acaba, a história é bem fechadinha, acaba ali, não tem continuação. Só que devido à proporção que a série teve, ao sucesso que a série alcançou e ao público que alcançou, eles continuaram e fizeram a segunda, a terceira, a quarta e última temporada. Na primeira temporada a gente acompanha aí os 13 episódios envoltos sobre a morte da Hannah Baker, sobre o suicídio. Então cada fita ela conta uma história e cada fita ela conta um motivo, até chegar na 13ª fita, que é a fita mais importante, que eu acredito. A 12ª, a 13ª ali são as fitas mais importantes, que realmente contam o que aconteceu. A série tem vários gatilhos, então ela foi aberta inicialmente para um público mais adolescente, não tinha uma censura de 18 anos, e depois eles colocaram uma censura de 18 anos, vários anúncios no começo, no final, lá, para procurar fontes de ajuda segura. Acesse 13reasonswhy.info, enfim, para tentar ajudar o público aí, não gerar mais gatilhos em relação ao que estava acontecendo e à história. É uma história muito pesada, fala sobre estupro, fala sobre abuso, fala sobre a vida no colegial, e ela literalmente é a minha temporada favorita. A primeira temporada, sem dúvida, pra mim é a melhor temporada que tem, é a temporada onde está tudo bem amarrado. Na segunda temporada a gente já conseguiu acompanhar aí o que aconteceu depois do suicídio da Hannah. Então, o julgamento dos culpados, que eram culpados em relação ao suicídio dela, que foram negligentes com ela, as pessoas em volta, o que aconteceu, porque quando você tem uma pessoa que comete suicídio, as outras pessoas que estão em volta ali, estão ao redor, elas são consideradas como sobreviventes. Então o que aconteceu com essas pessoas, quais foram os traumas que elas levaram, e aí a segunda temporada ela vai culminando aí em mais uma cena extremamente forte, extremamente cheia de gatilhos, que eu tive um pouco de problema aí, que eu tô falando da cena do Tyler, pra quem já assistiu. Ela acontece provavelmente acho que no último episódio. É uma cena cheia de gatilho, é uma cena bem forte, é uma cena que eu tive muito nojo, que eu literalmente fiquei agoniado e angustiado, mas eu achei essa cena um pouco gratuita. Eu achei que não teve uma construção pra realmente acontecer aquilo ali. Mas é uma cena muito pesada, é uma cena muito forte, é uma cena que acontece no dia a dia das pessoas, que acontece na vida das pessoas e principalmente acontece em um ambiente onde as pessoas acham que não existe punição, onde as pessoas acham que podem fazer o que elas quiserem. Terminando a segunda temporada, tivemos a renovação pra terceira temporada. Eu acho que a série já caiu um pouco, porque pra mim a terceira temporada foi muito arrastada. Ela virou uma série ao estilo Riverdale, então eles queriam saber quem matou determinado personagem, então virou-se uma história aí de criminoso, virou uma história de desvendar mistérios, e eu acho que foi a temporada que mais se perdeu ali, que mais foi saindo de temas que a gente tem que discutir, de temas que a gente tem que colocar ali na pauta, temas que os pais têm que discutir, que os filhos têm que discutir, que as pessoas têm que entender que não é normal determinados comportamentos. Então eu acho que ela se distanciou um pouco, mas a série já era um fenômeno de crítica, um fenômeno de sucesso, então ela precisava ter continuação, porque a Netflix é uma empresa capitalista, então ela precisa que as pessoas assinam, precisam que as pessoas consumam os produtos dela, então obviamente ela ia fazer uma continuação. E aí que a gente chega na quarta temporada. Olha, eu já achei que não precisava nem da segunda direito, quem dirá da quarta. A quarta temporada, ela foi extremamente arrastada. Então, ela foi uma temporada que eu achei muito importante trabalhar os traumas dos personagens. Então, assim, eles trabalharam literalmente o que aconteceu com essas pessoas depois de tudo isso que aconteceu. Então, depois dos acontecimentos da primeira temporada, depois dos acontecimentos da segunda temporada, depois dos acontecimentos da terceira. A gente precisava entender o quão psicologicamente essas pessoas estavam ferradas. E eu acho que foi o grande acerto da quarta temporada. Foi trabalhar os traumas dessas pessoas, foi mostrar que elas precisam de terapia. Desde a primeira temporada lá, eu sempre pensei, essas pessoas precisam de terapia, como que elas vão sobreviver a isso, como que elas vão conseguir seguir a vida delas depois desse trauma tão grande. E literalmente mostra sessões de terapia do Clay, o Clay conversando com o psicólogo dele, que eu acho que é uma das partes mais importantes da série, é mostrar realmente as consequências do que aconteceu na primeira, na segunda e na terceira temporada. Isso era muito importante pra gente saber. Só que ela se arrasta muito, até mais ou menos o quinto episódio, você tem um mistério ali, você tem algo que tá acontecendo, uma ameaça, aí do quinto ao oitavo episódio já vira outra ameaça, então eu acho que eles conseguiram se perder ali, porque eu acho que de alguma forma
eles entenderam que eles tinham deixado algumas pontas soltas e eles precisavam arrumar essas pontas soltas, então eles começaram a voltar um pouco pra tentar resolver isso. E aí a gente é agraciado com o último episódio de 1h40, onde ele entrega exatamente tudo que você precisa. Se eu pudesse cortar os 9 episódios da última temporada e deixar só um filme como se fosse o último episódio, eu acho que ele seria perfeito. Ele te entrega tudo que você precisa, ele te entrega drama, ele te entrega atuações, eu vou falar daqui a pouco, mas ele te entrega tudo que você precisava de um episódio e ele faz a quarta temporada valer muito a pena. Tem despedida, tem morte, tem cena triste, tem gatilho. Nossa, o tanto que tem de gatilho nesse episódio, fenomenal, assim. E eles entregam tudo. Pra mim, a série, ela foi decaindo, que salvou pra mim o final da série mesmo. Foi o último episódio, mas ela começou lá em cima e ela só foi ladeira abaixo depois. O que eu acho que salvou a série foram abordar temas tão polêmicos que as pessoas tinham muito medo de tocar, como estupro, uso de drogas, HIV. São temas extremamente fundamentais na vida dos jovens, na vida dos adultos, que a gente tem muito medo de comentar. Suicídio, a gente tem medo de falar sobre isso. Então é muito importante que alguma série venha de fora, toque nesse ponto, que toque nessas feridas que a gente precisa enxergar. Mas eu acho que o que salvou mesmo desde a primeira temporada são os atores. Os atores, eles são fenomenais. Eles têm um carisma muito grande e eu acho que essa é a grande diferença entre 13 Reasons Why e o Riverdale, por exemplo. E você percebe que no Riverdale eles tentam, mas eles não conseguem entregar uma emoção, eles não conseguem entregar um sofrimento. Em 13 Porquês, eles já conseguem entregar isso. Você percebe que as pessoas estão sofrendo, que os personagens estão sofrendo, e isso é muito importante pra gente conseguir comprar aquela história, pra gente entender que realmente aquilo tá acontecendo, e realmente aquilo é ruim, e aquilo não tá trazendo sensações boas, e as pessoas estão sofrendo. E eu acho que foi o que salvou, literalmente, essa série. Que ela foi muito salva pelo elenco. Igual eu acho que Stranger Things também foi salva pelo elenco, e aí a gente tem uma quarta temporada com o último episódio muito bom. Clay, o Tony, o Justin, o Alex e a Jessica, eles entregam cenas fenomenais, assim, a Jessica, então, com discursos fenomenais, falando sobre estupro, falando sobre abuso, falando sobre a luta diária dela, sobre como é ser mulher, negra, enfim. Ela entrega coisas maravilhosas. O Justin, então, merecia toda a felicidade do mundo. Ninguém, pra mim, merece ser mais feliz do que aquele personagem. Ele é muito bom mesmo, ele é muito carismático, e eles entregam atuações incríveis. Muito triste saber que a série decaiu, mas eu estou feliz porque ela acabou pelo menos num momento bom. Não dava pra ter mais uma quinta temporada, não dava pra estender mais isso, e pelo menos ela entregou um último episódio digno de uma temporada ruim, uma terceira temporada que não tem nenhum episódio bom, que não tem nenhum episódio que salva, e uma segunda temporada que deu pra entender o porquê que tinha essa segunda temporada, mas também não me desceu. Fica pra mim a primeira temporada com todos os episódios extremamente bons, extremamente assistíveis, dá pra assistir várias vezes, e o último episódio da quarta temporada também, que dá pra assistir várias vezes também, de tão pesado que é e de tão bom que é. Então essa foi a minha crítica. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem no curtir, cliquem no like aqui, se inscrevam no canal, compartilhem com os grupos que vocês têm, com seus amigos, deixem seu comentário aqui pra gente poder discutir um pouco, e até a próxima!